Amém. Pode sentar, pode sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 6. Às vezes participamos de determinados cultos e achamos que vai ser mais um culto. Então somos surpreendidos pelo Senhor quando pensamos assim. Precisamos compreender e entender que o Senhor Jesus, Ele está no meio de nós, em nós, todos os momentos, não só na hora deste culto, nesse momento deste culto, ou de um culto específico, mas o Senhor, Ele se faz presente em nós e quando nos reunimos, entre nós também. Então, isso é valioso demais, nós entendermos, porque isso muda muita coisa, porque às vezes a gente vem para os cultos simplesmente por vir, para assistir mais um culto. Eu quero dizer para você que o culto de quinta-feira, que é um culto que nós clamamos ao Senhor, oramos ao Senhor por cura, por libertação, por milagres. Esse culto, especificamente, fazemos isso. Você deve vir para cá com um propósito no coração, esperando de verdade receber do Senhor. Você não pode vir aqui pensando, vai ser mais um culto, ou não vai acontecer nada. Você tem que vir com o espírito pronto para receber do Senhor um milagre na tua vida, seja em qual área for, se é saúde, ou se é cura, se é na sua vida financeira, dentro da sua casa, no seu casamento, não sei. Mas você não pode vir para o culto como este, como se fosse mais um culto, mais um acontecimento na igreja. Você tem que vir para cá de forma, com o espírito pronto, com o coração voltado para o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, vamos ler Lucas, capítulo 6. Diz assim, no versículo 6. Aconteceu também, no outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ali ensinando. Ali havia um homem que tinha a mão direita mirrada. Os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fica em pé no meio. E levantou-se, e ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende as tuas mãos, ou estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Ok, feche os teus olhos. Curva sua cabeça. Pai, queremos louvar o teu nome, Senhor, pela tua palavra, especificamente por esse texto, Pai. Deus, ministra no meu coração e no coração da tua igreja, nos irmãos que estão em casa, ó Deus, ou então os irmãos que estão entre nós mesmos. Pai, eu peço em nome de Jesus, fala conosco, Pai. Ó Deus, e que nessa noite seja uma noite de milagres, não seja por nós, mas pelo Senhor, porque sabemos que tudo vem de Ti. Ó Deus, que a nossa oração seja confirmada por Ti, que o Senhor confirme a oração dessa igreja, desse povo, e que o Senhor possa se voltar para nós, e nessa noite curar aqueles que estão enfermos, ó Deus, libertar aqueles que estão necessitados, ó Deus, que possamos ver acontecer sinais e maravilhas no nosso meio, porque cremos em Ti, Pai, e que isso ateste a Tua presença, ateste que o Senhor se faz presente entre nós. Pai Santo, nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, o tema que eu quero dar para vocês é
é um homem da mão mirrada. A Bíblia diz que aconteceu um outro sábado, que ele entrou num templo. A sinagoga era um prédio, era um templo, onde os religiosos da época se reuniam. Não tinha igrejas nessa época, não estava instituída a igreja. Então, eles tinham seus prédios, seus templos, eles se reuniam ali, e Jesus foi ali, porque ele também era do mesmo povo, e ele era luz para aqueles que eram seus compatriotas, os seus irmãos judeus. E a Bíblia diz que ele estava ali no meio deles. O fato é que Jesus está sempre no meio de nós. Entre nós, ele sempre está presente. Nunca acho que Jesus hoje tirou folga. Nunca pense que Jesus tirou férias. Ele sempre está. A Bíblia diz assim que aonde estiver 2 ou 3 em seu nome, ele estaria presente. E não somente isso, ele diz assim, se 2 ou 3 concordarem em que naquilo que vão pedir a Deus, o Pai, em meu nome, o Senhor Deus concederá. Então você vê que essa palavra 2 ou 3 aparece muitas vezes e dá um sentido de concordância. Quando nós concordamos, então há uma concordância também no céu. Então nós percebemos isso pelas Escrituras, que Jesus estava ali, estava no meio deles, e eles sabiam que Jesus estava ali. E ali naquele ambiente tinha uma pessoa que era doente. Ele tinha um defeito físico, a sua mão era mirrada, era seca. E há muitas pessoas que se aproximam de Jesus, que vão à igreja ou que se aproximam do Evangelho, porque eles têm alguma coisa mirrada na sua vida. Eles têm uma dificuldade, ou é um problema emocional, ou é um problema físico, ou é um problema de saúde, ele tem problema de enfermidade. Alguma coisa traz a pessoa para Jesus. Sempre é assim. Ou então ele cai em si, reconhecendo os seus pecados, ele ouve a pregação do Evangelho, e ele se volta para si e fala, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Mas há uma necessidade envolvida. Os irmãos entendem? Ou é uma necessidade física, ou é uma necessidade de doença, ou que ele precisa de cura, ou é uma necessidade porque caiu-lhe as escamas dos olhos e ele pôde ver que agora ele precisa de um libertador, de um salvador. Então ele vem para Jesus. Mas todo homem, quando se aproxima de Jesus, ele vem por uma necessidade. Ele não vem simplesmente por, eu quero para Jesus. Pode ver, as pessoas se aproximam dentro dessa necessidade. E esse homem estava ali no meio deles. E tinha os escribas eram os religiosos da época, os estudiosos da época, mas não estudiosos no sentido de querer se aproximar de Deus. Os estudos sempre têm que aproximar você mais do Criador. Nunca te tirar de perto do Senhor. Quem faz teologia aqui na igreja, quem estuda a Bíblia, quem lê livros, nunca pode achar que ele sabe mais do que todo mundo e que ele não precisa estar presente. Esse é um grande erro de muitos, que às vezes eles sabem um pouquinho mais da Bíblia, então eles não se submetem a sentar para ouvir. Isso chama-se orgulho, altivez de coração, e isso não é aprovado pelo Senhor. Há uma expressão que diz que aquele que sabe ouvir tira proveito até de quem não sabe falar. Então, a primeira coisa, simplicidade, é muito importante naqueles que são cristãos, que são crentes. Precisa ser simples, porque o Senhor fala aos ouvidos que são simples, não são altivos. Os irmãos estão entendendo? Amém? E a Bíblia diz que os escribas estavam ali, os escribas, os fariseus, eles se consideravam os mestres, os mais inteligentes, os mais conhecedores da vontade de Deus. Então eles como que fechavam neles mesmos toda a sabedoria de Deus, como se eles tivessem uma vasilha onde eles podiam controlar Deus, porque eles diziam que eles que eram detentores da verdade acerca das leis da época. E você vê, é sempre assim. Às vezes a pessoa que ela não é simples, ela não é humilde nos seus atos, ela sempre acha que ela está por cima de todos. E não foi diferente nesse caso, porque eles estavam ali, porque eles tinham um propósito ali. Quem sabe foram eles mesmos que colocaram lá o homem da mão mirrada, não sei.
A Bíblia não fala, só fala que estava ali um homem da mão mirrada. Mas quem sabe eles não armaram ali, porque a intenção foi revelada aqui na Bíblia. A intenção deles estarem ali era justamente ficar de olho, para ver se Jesus ia ter coragem de fazer o bem, de curar alguém no sábado, mas justo no sábado, tem tanto dia para curar, vai curar no sábado. Então são aqueles que vão lutar contra, coloca às vezes objetos, coloca seus próprios interesses, para lutar contra o Evangelho, se levantar e lutar contra as boas novas de Jesus. Não seria bom demais Jesus curar as pessoas ali no sábado? Não seria bom demais, de repente as pessoas estavam aleijadas, se levantarem, andar, os cegos verem? Não seria isso muito bom? Mas para eles isso é um insulto, porque o religioso pensa justamente dessa maneira, de que, peraí, ele está querendo se sobressair agora a nós, ele está querendo dar uma de o bonzão aqui, mas nós vamos pegar ele não é perfeito, ele vai cair. Então, são aquelas pessoas que lutam até contra a felicidade das pessoas, porque era mais importante eles ficarem vigiando o que Jesus ia fazer, do que preocupado com aquele homem que estava doente, que estava talvez triste, angustiado, talvez até deixado de lado, porque ele tinha um defeito físico, talvez tinha vergonha do seu defeito. É tão fato que Jesus depois pede para ele esticar a mão, e esse lance de você esticar a mão tem a ver com você revelar a tua identidade também. Eu tenho um defeito. E Jesus então fala para eles estender o braço, que estava seco. E às vezes a pessoa tem vergonha. Às vezes existem coisas na nossa vida que nós temos vergonha, e que o diabo está lutando contra. O diabo está tentando o quê? Ele está mais preocupado em destruir, usar pessoas para destruir, desfazer aquilo que Deus está fazendo, do que propriamente ver a felicidade das pessoas. Então nós temos um inimigo aqui, prefigurado pelos fariseus, um inimigo que o tempo todo está lutando para que você não receba a cura, porque eles achavam que eles estavam ali, que eles iam impedir que Jesus curasse aquele homem, talvez tentando intimidar Jesus com o olhar, olhando para Jesus, tentando falar para Jesus, quero ver o que ele vai pregar hoje aqui, quero ver se ele é bom assim mesmo, tentando talvez intimidar Jesus, para que ele não realize o milagre. Mas, meus irmãos, quando você está na direção de Deus, quando o Senhor é o teu norte, quando o Senhor é aquele que está sempre ao teu lado, não tenha medo de falar para as pessoas e fazer o bem para as pessoas e falar de Jesus para as pessoas. Amém, meus irmãos? O diabo vai tentar intimidar. Os fariseus estavam talvez tentando intimidar Jesus com o olhar, observando, vendo, será que vamos ver se ele vai fazer o que ele anda fazendo por aí, curando as pessoas, justo no sábado, aqui dentro da sinagoga. Os irmãos estão entendendo? Então presta atenção nisso. Esse homem, ele tinha um defeito, ele tinha um problema na vida dele. Este homem, talvez como muitos, ele tinha uma deficiência, talvez sofria bullying, talvez ele estava depressivo por causa dessa situação da sua vida. Então, este homem precisava de cura, mas existe sempre aqueles que são opositores ao manifestar do poder de Deus. Você vai falar para a pessoa assim, olha, eu creio que Deus vai me curar esta noite. É nada, é mais um culto. Eu creio que a minha vida, o meu casamento muda. A pessoa fala, não mudou nunca, você já foi em tantas igrejas, não mudou nunca, vai mudar agora? Sempre tem aquelas pessoas que não falam abertamente para você, mas ela não está disposta a cooperar com você no teu milagre. Os irmãos entendem? Por isso que, às vezes, as pessoas não se sentem muito confortáveis de orar uns pelos outros, mas às vezes nós colocamos os irmãos para orar uns pelos outros com um objetivo, para quebrar qualquer tipo de barreira. Às vezes a pessoa não quer cooperar com você, então nós falamos, você vai orar pelo teu irmão,
Você vai orar pela cura dele. Não tem como ele sair dessa. Ele tem que orar. Olha, em nome de Jesus, você vai orar pela cura do teu irmão, pela prosperidade dele. Se você não estava cooperando para a cura dele, agora você vai ser um cooperador para a cura do teu irmão. Amém, meus irmãos? Então, esse homem ele precisava de ajuda. Talvez ele não trabalhava porque ele não conseguia trabalhar por causa desse problema na mão. Ele precisava de ajuda, Jesus sabia que ele precisava de ajuda, mas o pessoal da igreja não estava disposto a cooperar na cura dele. Os pastores da época, os líderes da época, não estavam dispostos a cooperar para o sucesso daquela pessoa, para que a pessoa cresça, para que a pessoa seja apoiada, para que a pessoa não se desvie. Os líderes daquela época não estavam muito dispostos a cooperar para um milagre na vida desse homem. Sabe, irmãos, é um fator importantíssimo você cooperar para o seu irmão receber um milagre. Você quer que seu irmão receba um milagre? Fala para ele aí do lado aí, você que está longe, mas fala para ele, irmão, eu quero cooperar para o teu milagre nessa noite. Aí você vê como são as coisas. Porque os religiosos da época não estavam preocupados. Olha para mim. Os religiosos da época não estavam preocupados com a cura dele. Estavam tentando armar para pegar Jesus. Ele não tem problema, que ele vai embora. Um dos grandes fatores para a igreja crescer, para as pessoas serem alcançadas, é sermos instrumentos de Deus. Não para criticar, mas para abraçarmos aqueles que necessitam. Quantas pessoas estão necessitadas? Quantas pessoas você conhece que está carente, está precisando de ajuda, precisando de uma oração, precisando talvez de uma palavra, de uma ministração? Então, se nós queremos que o reino de Deus avance, que as boas novas também alcancem as pessoas, precisamos cooperar nisso. Tudo bem, meus irmãos? Então, aí a Bíblia diz que, então, esses homens se opuseram à cura, se colocaram contra a cura daquele homem que tinha a mão mirrada. Mas Jesus, presta atenção, no versículo 8 diz que ele conhecia os pensamentos. Você acha que Jesus não te conhece? Você acha que Jesus não conhece os teus pensamentos? Conhece. A Bíblia diz que ele sabia, conhecia bem dos pensamentos deles. E ele chama o homem então e diz assim: levanta, no meio de todos. Pensa que você tem uma deformidade, e Jesus fala para você aparecer, levantar. Talvez ele estava com o lado direito coberto, por causa da sua deformidade. Ele fala, fica bem no meio aqui, ó. Fica bem aqui no meio, para todos poderem te ver. Pensa, você tem uma deformidade, está escondendo a deformidade, e Jesus fala para você, fica em pé e fica aqui no meio. Aí você levanta, meio acanhado, meio assim, sem jeito, fica no meio, todo mundo está te olhando, e a Bíblia diz então, que ele ficou de pé, se levantou, ficou de pé, e Jesus então, no versículo de número 9, faz a pergunta para aqueles que são religiosos: o que vocês acham? O que vocês acham? É legal, é lícito poder fazer alguma coisa boa para alguém no sábado? É lícito salvar a vida? Ou é lícito matar, quer dizer, deixar morrer a pessoa? E ele olha para os lados, todo mundo quieto, e ele fala assim para aquele menino, ou para aquele homem, que já estava em pé no meio, talvez com as suas vestes cobrindo a sua deformidade, fala, estende agora as tuas mãos. Se você pode imaginar, comece a imaginar, aquele lugar cheio, aquele homem que tinha vergonha talvez da sua deformidade, não sei se você já viu uma mão mirrada, mas é aquela que fica toda seca, aquela que fica feia mesmo. E Jesus fala assim, agora dá a sua mão aqui para todo mundo ver. É uma atitude. Você vê que Jesus então permite que aquele homem coopere também
com a sua própria cura. Só o fato de Jesus ter falado, olha, eu vou te curar hoje, eu vou entrar na tua casa hoje, eu vou operar um milagre hoje na tua vida, você fala o quê? Senhor, vamos deixar para outro dia, eu tenho vergonha disso. Senhor, vamos deixar para depois? Aquele homem não fez isso. Quando Jesus o desafiou a poder manifestar a cura, o que ele fez? Ele falou, será que vai ser hoje? Eu não sei se é hoje. Eu já ouvi pregações aí que Jesus não cura mais nos dias de hoje. Será que vai ser hoje? Eu já ouvi muita gente falar que a manifestação da cura era lá atrás, agora o Senhor não está muito disposto a curar agora, porque era só lá atrás. Deixa eu te falar, o Senhor continua sendo o mesmo. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, Ele é o eternamente. Sempre, Ele continua o mesmo. Mas algumas pessoas, então, quando são desafiadas para serem curadas, vem um monte de minhoca na sua cabeça, vem os fariseus e começam a falar, não vai dar certo isso. Não é desse jeito, não é dessa maneira que a Bíblia ensina, não é dessa maneira que nós devemos ser curados. Começa a dogmatizar a cura. Quer fazer uma burocracia para você receber cura. Não existe burocracia para receber cura. Você só precisa ouvir a voz de Jesus e poder responder à voz de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz em Lucas que haverá um tempo que as pessoas ouvirão, os mortos ouvirão a minha voz e ressuscitarão. Presta atenção. Então você não tem como dogmatizar aqui, falar assim, olha, a cura só aconteceu lá atrás, o Senhor não continua curando. Você não pode falar um negócio desse. Você não pode falar que o Senhor não cura mais. Você não pode dizer entre linhas, falando, eu não tenho muita fé não para a cura. Porque você só precisa responder aquilo que o Senhor está falando com você. A Bíblia diz que Jesus vira para ele e fala, estende a tua mão. Esse estender da mão envolve muita coisa. Envolve passar por cima de preconceitos, envolve passar por cima da incredulidade, da vergonha. Esse estender das mãos, sabe, é passar por cima de muitas situações da tua vida que te impede de receber milagres. Jesus falou, estende a tua mão. E ele vai lá e ele estende. Conforme ele vai estendendo, a mão dele vai voltando ao normal. Por quê, pastor? Mas por que é tão simples assim? Eu não tenho que carregar uma cruz 1 quilômetro, pelo menos? Será que eu não preciso dar muito dinheiro para poder receber minha cura? Será que eu não preciso fazer talvez Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que as curas são manifestas ainda no dia de hoje? Para provar que o nosso Deus é o mesmo, mas não só isso, para mostrar que Ele está no nosso meio. Você crê nisso? Então fique de pé em nome de Jesus. Sabe, irmãos, é uma hipocrisia muito grande nós falarmos que somos crentes e não cremos que o Senhor cura. Ele continua o mesmo. E seria muito difícil para mim falar para você que Jesus não cura, porque eu já fui curado. Eu já recebi cura. Quando você recebe cura, não tem como. Jesus sempre fala para as pessoas assim, olha, vai, mas não conta nada para ninguém. Eles faziam isso? Era a única coisa que eles desobedeciam a Jesus. Vai lá, vai embora, mas não conta para ninguém que eu fiz isso. Eles iam lá e distribuía para todo mundo, olha, eu fui curado. Lembra da minha mão? Está aqui a minha mão, estou curado. Lembra do meu casamento? Está aqui, estamos curados. Lembra do meu ministério? Está aqui, estou curado. Sabe aquele vício que eu tinha? Pronto, estou liberto, porque Jesus me libertou. Às vezes queremos dogmatizar isso, queremos explicar Deus. Quando você quer explicar Deus, você quer ser maior do que Ele. Não tente explicar Deus. Não tente entender ou tentar produzir um dogma, uma doutrina, para você poder tentar explicar por que Deus faz as coisas. Não tente com a tua razão entender aquele que é infinito. Não tente colocar a tua mente racional
para entender aquele que é criador de todas as coisas, porque você é criatura. Amém, meus irmãos? O que nós entendemos é o que está na palavra de Deus e nos baseamos nela. Então, pastor, então o que eu tenho que fazer? Crer. O que é crer? Acreditar naquilo que Jesus fala, naquilo que a Bíblia fala, nós assinamos embaixo. Nós não duvidamos. Você não pode duvidar daquilo que Deus fala com você. Você não pode permitir que a incredulidade entre no teu coração e você não consiga crer. Jesus só fala para você, olha, estenda a tua mão. Ele está falando o que? É a tua doença, os teus problemas emocionais, sabe? É a tua enfermidade, é o problema dentro da tua casa. Estende a tua mão, sabe? É aquele problema que está te martirizando, que está acabando com você aqui dentro, está te deixando deprimido, aquela perturbação, aquela angústia que está dentro de você, sabe? Quando o Senhor fala para você, estende a tua mão, Ele está falando para você o quê? Não fique pensando, você não precisa pensar. Você está com sede? Tome água, não é isso? Por isso que Jesus falou, aquele que tem sede. Por isso que o milagre só acontece na vida daquele que tem sede. O que é ter sede? É querer um milagre. Puxa, eu preciso. Pensa, você morrendo de sede e você não tem um copo de água para beber. Se alguém te oferece um copo de água, você vai fazer o quê? Eu não acredito que é água. Você está dando de graça para mim? Não deve ser água, deve estar contaminada essa água. É isso que você vai falar? O que é estender a mão? O que é esse homem das mãos mirradas? É justamente falar para você assim: pare de racionalizar as coisas, simplesmente creia na palavra de Deus. Não é isso que ele fala? Estenda as suas mãos, fica pensando, imagine aquele homem, Jesus falando para ele estender a mão, e ele fica pensando, será que é de Deus? Se quiser o Messias? Se ele quiser o Messias? Já pensou se Jesus está te curando, você está preocupado, poxa, eu tenho que ir embora que eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que levantar cedo. Quando você recebe uma palavra do Espírito Santo, não pense, faça. Lembra lá aquele homem no tanque de Betesda? A água era mexida, lógico, era uma superstição da época. As pessoas logo pulavam lá dentro da água, não pensava. Ele precisava do milagre. Você não precisa pensar, irmão, simplesmente faça. O Senhor falou, eu faço. Quantos creem assim? Eu creio. Estender as mãos, que o Senhor disse para aquele homem, é expor, se necessário for, até a tua vida. Fala, Senhor, a minha vida está aqui, ó. Vai fazer como Zaqueu. Zaqueu, ele falou para o Senhor, Senhor, sabe, se eu maltratei alguém, eu vou pedir perdão. Se eu estou devendo para alguém, eu vou pagar direitinho, vou dar até um pouco mais. Isso é expor as suas trevas, as suas deficiências, sabe, as suas angústias, a sua tristeza. É expor. Tem pessoas que não abrem o coração, tem pessoas que preferem sofrer, e ele faz o sofrimento a sua bandeira. Então ele acha que o Senhor vai se apiedar dele por causa do seu sofrimento. O Senhor, Ele vai olhar para você por causa de Jesus, não porque você está fazendo cara de sofrimento. Amém, meus irmãos? Quantos vieram aqui hoje falando assim, eu quero estender minhas mãos, eu quero receber um milagre, eu não quero pensar como o milagre vai vir, eu só quero receber. Mesmo que você já tenha vindo aqui várias vezes, mesmo que outros cultos já aconteceram, mesmo que você já pediu tanto, já vem um ano orando, não importa. Hoje a Bíblia diz que o Senhor está no nosso meio. Se a Bíblia diz que o Senhor está aqui, eu sei que Ele está aqui, eu não vou duvidar disso, porque a presença do Senhor não está no número de pessoas que está entre nós. A presença dEle está entre nós, porque Ele diz que onde estiver 2 ou 3, Ele estaria entre nós. Então Ele está aqui, Ele está na sua casa,
Ele está no seu escritório, Ele está lá no seu trabalho, Ele está entre nós. E quando Ele está entre nós, meus irmãos, milagres acontecem. Então você vai louvar o Senhor, depois nós vamos orar com você. Louve ao Senhor. Uma chance eu quero ter. Me permita te tocar. Não há mais o que fazer, só em ti encontrarei forças para prosseguir. Eu creio em ti, sei que não vais me abandonar. Sustenta-me, meu mundo está em tuas mãos, meu Deus. Tu és minha cura, tu és meu socorro. Acalma os ventos do meu oceano, caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Eu creio em ti, sei que não vais me abandonar. Sustenta-me, meu mundo está em tuas mãos, meu Deus. Tu és minha cura, tu és meu socorro. Acalma os ventos do meu oceano, caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, tu és meu milagre. Feche os olhos. Nós vamos orar. Você vai orar um pouquinho. Talvez você está vindo pela primeira vez ou segunda vez, talvez está assistindo hoje a transmissão pela primeira vez, não tem problema. Eu quero que você feche os teus olhos e você faça uma oração ao Pai Celestial. Lembre-se sempre assim que o segredo de você se aproximar do Pai é o Filho, é Jesus. Então você vai orar no nome de Jesus, vai falar: Pai, em nome de Jesus. Aprenda isso. Aprenda que é o nome de Jesus que te leva ao Pai. Tá, ok? Então feche os teus olhos. Eu quero que você tenha um minuto de oração. Eu quero que você fale para o Senhor sobre a tua dor, sobre o teu problema, sobre a tua angústia, sobre a tua enfermidade. Eu quero que você ore. Eu quero te dar uns minutinhos antes de orar por você. Tem uns minutos. Você em casa, feche os teus olhos, curva a sua cabeça, ore ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.